Boa tarde, pessoal. Antes tarde do que nunca aqui. Vai ter chat sim, né? O pessoal lá da matriz ali tiveram problema de acesso aqui da conexão, estava tudo certo para o programa ser feito de lá hoje, né? Mas infelizmente na hora de iniciar aqui alguns problemas de conexão aqui, me pediram para fazer aqui de última hora, a gente acabou atrasando um pouquinho, mas não tem problema aí. A gente começa um pouquinho depois, também como sempre eu vou procurar também atender o máximo possível as perguntas de vocês. O importante aí é fazer o programa de hoje. A única coisa aí, durante o programa, provavelmente eu vou pedir uma pequena pausa para vocês, que é, como vocês devem saber, aquele relatório diário que eu preparo, aquele call, né? Eu faço todos os dias, e tem uma parte final ali, que é do ponto pivô. Ele é todo calculado a partir de fórmulas, né? E eu preciso copiar esses valores, dar um copy-paste aí bem rápido, para pegar ali, para não ter distorção ali nos valores ali que são calculados suportes e resistências pelo ponto pivô. Então, mais ou menos quando for em torno de umas 5h20 aproximadamente, eu faço uma pequena pausa de 1 minuto só para dar esse copy-paste, né? E aí a gente continua aí o programa tranquilamente aí. Eu gosto sempre de procurar atender sempre as perguntas de vocês, não deixar muita coisa para trás, né? Então não tem problema. A gente está começando um pouquinho depois, por esses contratempos, mas vamos também tocar e, quer dizer, compensar esses 15 minutos, não, 20 minutos aí que a gente já perdeu do início. Bom, tá tudo certo aí, pessoal? Estão conseguindo me ouvir bem? Vamos lá. Tirar aqui a minha imagem um pouquinho da tela e vamos lá no nosso carro-chefe, no nosso Ibov. Estava até começando agora a escrever o comentário, né, que eu faço todos os dias aí do índice Bovespa, né? Esse candle aqui estava bem mais interessante, aí bem mais forte. Já estou vendo que ele está agora no finalzinho enfraquecendo bastante, o pregão já está se encerrando. Deixa eu só dar uma olhada rápida se já fechou ou não. Só um segundinho, vamos lá, onde é que está o meu HB? Não, ainda está em leilão, mas de qualquer forma aqui esse candle enfraqueceu bastante. Bom, não deixa de ser uma tentativa de fundo, né, para fazer alguma reação. De qualquer forma, nós temos agora uma resistência imediata, que até ontem era suporte 54,045, e logo na sequência uma resistência intermediária entre o 54,045 e 55.285, que é essa resistência aqui de 54.460. Para voltar a animar o Ibov, eu estou considerando que a gente precisaria romper não apenas essa primeira resistência, mas pelo menos essa no meio do caminho de 54.460. Rompendo aqui essa resistência, aí a gente já está com um caminho aí um pouquinho mais consolidado, dá um pouquinho mais de força para a gente tentar voltar a subir e retomar a tendência de alta. Por enquanto aqui, um tímido sinal de fundo, não deixa de ser uma sinalização de fundo, mas bem tímida mesmo, né? E nós ainda temos aqui suportes próximos 53.000 e 52.100, caso ele continue esse processo de correção. Vamos ver como é que ele fica aí a partir de amanhã, né? Quer dizer, amanhã é o último pregão da semana, vamos ver como é que ele fecha a semana, mas de qualquer forma está deixando aqui uma tímida sinalização de fundo. De entradas por hoje, né? Também tivemos um probleminha ali no Operando com Você, acabou não saindo no HB, mas eu passei uma entrada hoje com a Anhanguera Educacional, que entrou na carteira gráfica direcional, e ela praticamente não andou. Vamos ver como é que ela está nesse momento, em 18,15. Para quem acompanha aqueles fiques de olho, né? Acredito que possa ter entrado no papel, e eu passei de qualquer forma no ponto, na hora que ela deu entrada, eu passei a indicação ali pelo fórum também. Está voltando um pouquinho, mas de qualquer forma é importante que ela está conseguindo fechar acima dos 18,05, que era a última resistência que ela tinha, né? Ainda hoje praticamente não se desenvolveu, mas essa entrada está em aberto, né? E o objetivo que eu tenho para a Anhanguera, R$21, o meu stop está em 16,94. Então, essa entrada aqui, 18,04, então, provavelmente fechou no leilão agora em 18,04. Se alguém quiser deixar para amanhã, programar a partir de 18,15, eu já tirei ali da lista do Fique de Olho, porque eu já entrei hoje, mas de qualquer forma, está mantida aqui a indicação a partir de 18,15, objetivo R$21, stop em 16,94. Na venda, já estava de olho desde ontem na Braskem, né, que eu coloquei no call de hoje cedo. A Braskem veio testar aqui esse suporte aqui de 14,26, mas no dia de hoje ainda conseguiu reagir. De qualquer forma,
Se perder os 14,26, eu vou entrar vendido com a Braskem. Objetivo nesse suporte aqui de semanal em 12,72 e eu estou com o stop no meio do caminho em R$15. Então esse de olho aqui permanece na venda, né, que é uma resistência bastante importante. Se a Braskem perder essa resistência, eu devo entrar vendido com esse objetivo. E olhei agora há pouco, né, quando eu estava começando a dar uma geral aí no mercado, me chamou a atenção também Natura, né, onde eu estou, possivelmente também ela deve entrar aqui nos meus de olho, né? Eu estou considerando aqui, a entrada melhor seria abaixo dos 37,73, mas aqui já é um suporte importante, 38,18, e se vocês considerarem número de toques também, ele é mais relevante do que o próprio 37,73, que tem apenas um único ponto aqui de teste. E para melhorar também a relação risco-retorno, né, eu estou, num primeiro momento, imaginando a minha possível entrada na venda a partir de 30, nossa, eu coloquei lá no meu de olho, acabei de atualizar a página da carteira, 38,10. Ela está exatamente nesse ponto. Bom, provavelmente eu vou dar uma mexidinha nesse valor aqui, mas de qualquer forma, consolidando a perda desse suporte, pode valer uma entrada aqui na venda. Meu alvo, por enquanto, eu estou pensando por volta aqui de 34,10, poderia deixar nesse suporte principal de 33 e 38, mas o mesmo raciocínio também que eu estou utilizando desse ponto de entrada. Aqui nessa região de 34,10, nós temos mais testes, mais toques. Então, eu estou optando por concentrar meu objetivo provavelmente nos 34,10 e não nesse fundo exato aqui dos 33 e 38. E o meu stop, a princípio, um stop intermediário sairia em 40,50. São as duas aí que, por enquanto, eu dei uma olhada aí, seriam operações na ponta de venda, né, que pode eventualmente entrar no meu de olho a partir de amanhã. Na compra, de momento, aqui eu não tenho nada em mente, a não ser a Anguera, né, que eu entrei hoje, né, fica em aberto ainda essa entrada a partir de amanhã. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas aqui de vocês, tentar aqui atender na medida do possível. Bom, o Egberto está perguntando sobre a Petrobras. Petrobras está com uma nova tentativa de fundo. Ontem ela deixou aqui um martelo invertido, hoje um martelo normal. Está tentando se segurar nesse suporte de 17,10 e tentando aí pelo menos ganhar um viés positivo. Ainda não anima em operações mais consistentes na ponta de compra, né? Por enquanto ela tentando apenas um viés. Ela começa a animar de verdade com mais consistência se ela conseguir, na sequência, né, confirmando esse sinal de fundo, romper essa resistência de 18,20, aí sim, aí a gente pode olhar essa tendência de alta aqui principal, quem sabe uma entrada na compra de swing trade acima dos 18,20. Por enquanto, apenas expectativa de um viés positivo para buscar essa resistência de 18,20. Essa foi a Petro. O que mais que a gente tem aqui? Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu... Petrobras, agora eu tenho uma... Rodrigo está comentando, Magazine Luiza, comprado em R$9 e também está comprado na Suzano. Bom, vamos olhar primeiro Magazine Luiza. Magazine Luiza está conseguindo aí uma reação bastante importante aqui no dia de hoje, né? Conseguindo aí, sugerindo um fundo em 8,75, mas de qualquer forma, curtíssimo prazo, com gestão entre 8,75 e 9,20 aproximadamente. Quem está de fora, acima de 9,20, pode viabilizar uma entrada na compra na expectativa de retomada dessa tendência de alta. Posso até depois dar uma refinada melhor aqui nos meus de olho e de repente pode até sair alguma operação nesse sentido na compra com o Magazine Luiza. Então, é um ponto importante aqui, essa resistência de 9,20, se romper, pode eventualmente gerar uma oportunidade na compra, né? Nós temos aqui na sequência essa resistência principal aqui de 10,05, mas eu acredito que ela possa se desenvolver mais, né, se esse rompimento sair. Olhando até para o médio prazo, se eu pegar aqui esse movimento anterior e jogar lá para frente, provavelmente essa linha inclinada aqui que eu devo ter traçado um tempo atrás, deixa eu ver, não tem nada a ver. Deixa eu apagar aqui. Vamos traçar aqui um Fibonacci mais curto, para ver em termos de swing trade qual que seria aproximadamente o potencial caso a Magazine Luiza dê uma nova entrada acima dos 9,20.
aproximadamente, traçando aqui rapidamente, Fibonacci 10,70, 10,75, né, seria o alvo em potencial, com stop abaixo de 8,75, stop 8,74, 8,73. Então, essa reação é bastante importante, né, no dia de hoje. Já sei o aquela linha ali era a linha de tendência de alta que eu tinha pegado aqui por esses principais fundos. Bom, não importa, se confirmar esse fundo aqui, forma um novo fundo ascendente, expectativa de tentar retomar a tendência de alta. Suzano. Bom, Suzano, depois do sufoco de ontem e anteontem, né, ela já perdeu essa linha de tendência de alta, mas de qualquer forma está com uma nova tentativa de fundo, né, e se confirmar esse fundo, ela tem chance de tentar retomar a tendência de alta. O que a gente faria com a LTA simplesmente passaria ela para baixo desse fundo. Quer dizer, não perde a tendência de alta, perde um pouquinho de força na tendência de alta, porém a tentativa de fundo aqui, quer dizer, pode levar o ativo de novo para voltar a subir. O stop permanece ainda nos 8,25, o stop principal para quem não estopou, né, que essa operação estava operando com você, né? Eu já saí dela no dia de ontem, ontem ou anteontem, não me lembro exatamente, nos 8,60 pela regra dos 3%, mas de qualquer forma o operando não foi mantido. Quem estiver no operando, o stop lá, se não me engano, está em 8,25, pode manter esse stop ou deixar abaixo da mínima de ontem, que não vai mudar muita coisa. Seria os stops aqui mais viáveis para ela. E ela está, com essa sinalização de hoje, pode tentar retomar a tendência de alta. Esta foi a Suzano. Vamos continuar aqui. A Anhanguera, que foi o que eu comentei logo no início. Eletropaulo, solicitação do Ike Batista. Bom, hoje praticamente ela não andou muita coisa, deixa eu até tirar essa setinha aqui para que a gente enxergue melhor o candle. Está fazendo um pequeno recuo, de qualquer forma, permanece com o objetivo principal em 11,92, o stop, por enquanto, abaixo de 10,22. Está no meio do caminho aqui entre o stop e o alvo. Esta foi a Eletropaulo, agora a TIM. TIM está fazendo uma boa reação no dia de hoje, que bom, né? Desfazendo a sinalização negativa de ontem, então permanece aqui com essa expectativa aqui. Vamos jogar essa setinha um pouquinho aqui para o lado direito, para que a gente consiga enxergar melhor aqui os candles. Permanece com objetivo de alta em R$15, acima de 13,43 pode valer uma entrada na compra, é um ativo até interessante, para que a gente, de repente, fale, ó, não tenho nada na compra, de repente a TIM ela pode entrar naqueles de olho. Eu normalmente gosto de trabalhar com uma relação risco-ganho de pelo menos 2:1 para viabilizar as minhas entradas. É um ativo, também vou dar uma olhadinha aqui, de repente se tiver com uma relação risco-ganho boa e os indicadores também dando força, quem sabe acima dos 13,43 pode valer a pena uma compra, o objetivo em R$15, o stop abaixo desse suporte de 12,80. Também está bastante interessante com esse candle de hoje, de repente pode até entrar nos meus de olho para amanhã, essa daqui na parte de compra. BVMF3. Essa daqui tem um operando com você em aberto, do André, né? A BVMF ainda está enroscada aqui nesse suporte 11,80, tem um pequeno fundo que ela está formando aqui por volta de 11,73, de qualquer forma, entre 11,73 e 12,22, ela está fazendo uma pequena congestão de curtíssimo prazo, né? Mas se ela conseguir se desenroscar dessa região acima dos 12,22, pode valer uma nova tentativa de compra. O objetivo principal, não me lembro como que está no call, mas eu pensaria aqui nessa resistência mais distante aqui, nos R$14. E o stop ficaria abaixo mesmo desses 11,73, que de repente um stop em 11,71. Então ela está ficando interessante. Se ela conseguir se segurar nessa região, não ceder mais, ela tem boas possibilidades de tentar retomar essa tendência de alta principal, né, e tentar repetir esse movimento daqui de trás, aqui para o lado direito, quem sabe buscar os R$14. Essa foi a BVMF.
Sufoco. Evandro, das médias 5, 21 e 200, qual é importante para a tomada de decisão? Bom, eu uso a 5 e 21, que seria o quê? Para as minhas decisões. A de 21 eu utilizo para quê? Quando um ativo, por exemplo, numa operação de compra, aqui, vamos aumentar de novo o zoom. BVMF, por exemplo, pegando, ela começa a corrigir, chegou próximo da média de 21, eu já vou ficar com uma atenção mais de perto, que eu chamo a média de 21, eu considero como região de KK, caiu, comprou. Então, quando eu tenho ativos em tendência de alta, a média de 21 eu utilizo para quê? Para procurar fundos e viabilizar uma compra. E a média de 200, o ativo está lá em cima, começa a ficar muito distante da média de 200. Alguém me perguntou ontem, eu vou até dar uma adiantada, não sei se essa pergunta está aqui novamente, se não me engano foi a Camila que me perguntou ontem, sobre a Sul América. E eu já tinha comentado alguns dias atrás que eu tinha uma expectativa de fundo com ela por volta dos R$15. Por que por volta dos R$15? A Sul América começou a despencar desde esse ponto aqui, veio caindo em queda livre, né? Falei, onde que seria a expectativa dela tentar um fundo para pelo menos fazer uma reação? Falei, por volta dos R$15, por quê? Nós temos aqui a média de 200, que eu considero um divisor de longo prazo, e também esse suporte dos 15,04. Até ontem, ela ainda estava em queda livre. Hoje já reagiu bem, quer dizer, nessa região da média de 200, né, ela não é o suficiente ainda para pensar em compra, mas pelo menos fazer um pequeno alívio. Então, a média de 200 eu utilizo o quê? Como um ponto ali para monitorar em operações em andamento, né? No caso, vamos supor, se eu tiver uma operação de venda, tiver a média de 200 no meio do caminho, é um ponto que eu vou considerar para eventualmente até colocar o meu alvo por volta dela. Ou um ativo que está se recuperando. Quando ele começa a se aproximar da média de 200, eu também vou lá e vou tentar ali também monitorar esse ponto mais de perto, né? Como uma resistência mais forte. Então, a média de 200 eu utilizo nessa situação e a de 5 combinada com a de 21 para tomada de decisões de compra. Especificamente a de 21, operações de venda. Eu considero ela como região de LK, levantou, cortou, para entrada na venda. Operações de compra, região de KK. Caiu, comprou, para tomada de decisão na compra. Deixa eu fazer uma pequena pausa, pessoal, só para fazer aquele copy-paste que eu comentei, né? Até bom vocês darem uma olhadinha como é que eu faço essa parte aqui do relatório, né, que ele está todo em Excel, eu preparo ele todos os dias no formato aqui PDF, mas eu tenho a minha matriz em Excel. E se eu não fizer isso daqui agora, eu vou ter que fazer depois isso daqui, pegar cada um deles manualmente, quer dizer, vai me dar um trabalho violento. Então, como é uma coisa aqui extremamente rápida, né, deixa eu já fazê-lo agora. Essa é a parte do relatório mais tranquila para mim, porque é tudo por fórmula matemática, não tem nem o que pensar. Esses suportes e resistências que são formados aqui pelo estudo de ponto pivô, que são esses daqui, suporte 4 e 3, é tudo por fórmula matemática. Então, a gente fica bastante tranquilo. Deixa eu só aproveitar o gancho, pessoal, também pegar aqui o preço de fechamento, também para atualizar aqui, no caso da regra de 3%. E fazer também aqui na parte da minha carteira, para não perder muito tempo depois nas minhas atualizações. Só um segundinho, pessoal, isso daqui é bastante rápido. Já tem o celular tocando também aqui fora de hora para ajudar, né? Mas deixa para lá, daqui a pouco eu vejo aí quem ligou. O mais importante é que a gente conseguir fazer esse programa aí, que hoje foi um pouquinho tumultuado. Começamos um pouco mais tarde, mas não tem problema aqui, vamos procurar seguir em frente aqui, atender as perguntas de vocês, né? E não deixar a peteca cair. Pronto. Esquecendo o relatório, vamos voltar às perguntas. Então, parei na Sul América, mas ainda tinha uma pequena, acho que ainda ficou um ativo para trás do, vamos dar uma olhadinha, voltar lá para cima. BVMF já foi, tá, estava respondendo sobre as médias. O Carlos está perguntando, por favor, Marfrig. MRFG3. Marfrig deixou uma tentativa de fundo ontem, hoje ela está enfraquecendo um pouquinho, né? É um ativo que eu ainda não me animo para compra. Por quê? Estou vendo aqui os indicadores aqui bem negativos, momento negativo, MACD cruzado na venda e outras coisas
Nesse sentido, não me anima para compra por conta desses indicadores. Aliás, essa semana aqui a gente fez uma palestra bastante interessante sobre indicadores e osciladores. Mas, de qualquer forma, focando aqui no gráfico de preços, acima da máxima de hoje, dá até para tentar, quem sabe, uma compra de pullback, vai dar uma boa relação risco-ganho, né? Pensando nessa resistência de 6,19, com stop abaixo de 5,46, 5,45. Um outro ponto negativo também que eu vejo essa compra aqui também, olhando também pelos indicadores de forma desfavorável, o que eu tenho aqui? As bandas de Bollinger muito abertas, quer dizer, não vejo um movimento assim mais forte também nesse momento. Mas, de qualquer forma, focando no gráfico de preço, pode até sair alguma coisa na compra se romper a máxima de hoje, quem sabe a partir de amanhã. Mas, particularmente, não me animo muito com compra nesse ativo por enquanto, apesar da boa tendência de alta que ela vem apresentando. Essa foi a Marfrig. João Souza está perguntando aqui, você não acha que está na hora de sair da venda de Gafisa? Vamos dar uma olhada. Bom, na realidade, a venda de Gafisa nem andou, né? Porque o André passou essa venda quando ela perdeu aqui esse suporte 13,15, foi exatamente nesse dia, deu uma baita violinada, né? E agora ela está com uma tentativa de retomar a tendência de baixa. De qualquer forma, por enquanto, ontem ela sugeriu um viés negativo, hoje já está reagindo aqui, né, tentando se mandar para cima. De qualquer forma, entre 13,15 e 13,40, não dá para a gente fazer nada. E nessa situação, a venda, no caso do call, ela está na zona de prejuízo. Sair por sair não faz muito sentido. Se é uma saída no 0 a 0 para entrar numa outra operação, legal. Mas, por enquanto, eu aconselharia mesmo manter os parâmetros aí do call do André. Se der stop, paciência, não tem o que discutir, sair fora. Enquanto estiver no jogo, vamos continuar na torcida, né? E para quem está de fora, realmente não vejo nada a fazer com ela no momento. A não ser acima aqui dos 3,33, alguma coisa nesse sentido, dá para tentar uma antecipação na compra, ou acima de 3,40, já olhando reversão de tendência para alta, e abaixo dos 3,15, volta a situação de venda, né, onde ela retoma a tendência de baixa. Nessa faixa aqui, nada a fazer. E sair por sair, principalmente no prejuízo, eu, sinceramente, não vejo assim muito sentido nessa saída. MRV. MRV3. Bom, continua aí tentando consolidar aqui um novo fundo em 7,16. Se confirmar esse novo fundo, ela tem chance de retomar aqui a tendência de alta, né? E a expectativa aí, vamos traçar aqui um Fibonacci rapidamente, pegar desse fundo do 6,46 até esse topo, estou pegando aqui no visual sem muita precisão nos valores, né? Para a gente ter uma ideia de alvo. Vai dar um objetivo interessante por volta de 8,70. Então seria aqui um alvo bem interessante, vai dar uma ótima relação risco-ganho, né? Quem sabe acima do fechamento de hoje, ou acima acho que não precisa nem esperar acima da máxima de hoje para tentar uma compra com esse ativo. Um pouquinho acima do valor de fechamento já pode valer uma tentativa na compra. Objetivos, eu escalonaria em 2. O primeiro, por volta aqui dos R$8, né, onde a gente tem essa primeira resistência mais importante. Depois, alvo 2, sim, no objetivo de FIBO 8,74, né, ou mesmo arredondar para esse 8,78. E o stop, abaixo de 7,16, 7,15. E estou vendo também uma condição aqui, olhando pelo menos aqui pelas bandas de Bollinger fechadas, né, ou seja, ela gera uma expectativa de movimento mais forte. Então, pode até emplacar, né? Então ela está tentando aqui retomar a tendência de alta. Perguntaram agora sobre a Estácio. Bom, Estácio aqui ela tá um pouquinho difícil ainda, né? Tá bastante de lado aqui no curtíssimo prazo, né? De qualquer forma ela segue na expectativa, ontem ela estava melhor configurada, de romper essa região aqui por volta aí dos 29,65, aproximadamente 29,70, né? E voltar a subir. Formou anteontem esse candle bastante forte, ontem quase no 0 a 0, um pequeno recuo, hoje já está voltando a recuar de forma um pouquinho mais forte, né? Mas de qualquer forma esse suporte que ele tem
reagido bem, né? Tem conseguido segurar. Então, ou seja, ela está se mantendo congestionada nessa faixa. E se ela conseguir se livrar dos 29,70, né, ela pode tentar retomar a tendência de alta. Eu sigo comprado com esse ativo com o objetivo de 33,80, mantenho esse objetivo, e assim que confirmar esse novo fundo, eu devo deslocar o meu stop dos 26,33 abaixo desse fundo, para essa região aqui, abaixo dos, vamos dar uma olhadinha, abaixo dos 28,30 aproximadamente. Então ela está bem encaminhada aqui para reagir, mas ainda não consegue sair dessa pequena congestão de curtíssimo prazo. Esta foi a Estácio. Vamos lá agora, Iven 3. Bom, a dona Iven está bastante negativa, né? Ela está sugerindo a retomada da tendência de alta maior, nessa tendência de alta aqui longa, segue com viés negativo, suportes que chamam a atenção para ela, 6,50 e 6,36 é o decisivo aqui, divisor de águas. Abaixo dos 6,50 já retoma a tendência de alta, de baixa, desculpem, e abaixo de 6,36, aí essa baixa ela pode ser potencializada por conta de toda essa figura de queda que está sendo desenhada em cima desse suporte 6,36. Quer dizer, daqui ela já dá um tiro curto para buscar esse suporte principal, e abaixo disso daqui pode dar uma venda grande aí de médio prazo, né? Ela pode ficar em situação bastante complicada. Então, se alguém tiver comprado no ativo, cuidado com ela. Sugiro deixar um stop aqui abaixo desse suporte 6,50, né, para evitar um prejuízo maior. Esta foi a Iven. Felipe está perguntando quantas linhas nesse gráfico você consegue tirar leitura daí, cara. Bom, aqui nem todos os meus gráficos aqui eles estão atualizados. Vamos passar aqui para o próximo ativo, que seria a Ambev, ABEV 3. Esse daqui, falando em linhas, ele está bem congestionado com linhas, eu precisaria já dar um limpa, né? É que vai acumulando aqui situações passadas e como eu não estou operando a Ambev nesse momento, né? Então acabo ficando com esse gráfico bastante poluído. Mas na realidade a Ambev aqui é um exemplo claro aqui de um monte de suportes e resistências que já não são mais tão relevantes. Mas o movimento principal da Ambev, tendência de baixa, ela está querendo retomar a tendência de baixa, né? Apesar que hoje reagiu um pouquinho, segue com foco nesse fundo aqui por volta de 15,43. Se perder esse fundo, retoma a tendência de baixa, mirando aqui nos R$15. Não vejo aqui compra nem pensar por enquanto com ela, né? Eventualmente pode sair uma nova venda abaixo dos 15,43, buscando aqui os R$15 e um stop aí intermediário, quem sabe em 15,80, um pouquinho acima dessa resistência. Mas, de qualquer forma, esse gráfico aqui ele já está bem poluído aí com suportes e resistências. Eu estou pegando aqui os pontos principais, né? Precisaria aqui, o certo seria apagar todas elas e começar a traçar novamente todos os suportes e resistências. Como eu falei, como esse aqui é um ativo que eu não estou operando no momento, né? Então ele acaba, ele está um pouquinho poluído ainda. Bom, vamos lá na sequência. Ambev já foi. BB Seguridade, BBSE 3. Está tentando aqui retomar a tendência de alta, pode valer uma compra acima dos 32,88. Ontem eu fiz esse pequeno estudo aqui para ela, acima dos 32,88. Tiro curto para buscar 36,30 e o stop ele estaria abaixo aqui desse suporte intradiário, abaixo dos R$31, né? Alguma coisa um pouquinho abaixo de 31,05 ou abaixo de R$31 seria o stop recomendável para ela e alvo curto nessa em 36,30 por Fibonacci. Também aqui 32,88 é o atual topo histórico do ativo, né, que esse ativo aqui já rompeu todas as resistências que tinha para trás. Se romper os 32,88, faz novo topo histórico e vai lá buscar novas máximas. Também está firme em tendência de alta. Fábio está perguntando, Hering na venda.
Dá uma olhadinha na Hering. Realmente ela é uma candidata à venda, né? Depois desse movimento de alta aqui, começa a fazer uma perna de baixa, tem uma resistência, um suporte aqui por volta aí dos 22,40, que ela começa a perder, né? Pode gerar uma antecipação na venda, se perder a mínima de hoje a partir de amanhã, olhando essa tendência de baixa principal. E aí a gente poderia pensar assim, de forma direcional ainda, pegando esse movimento para cá e trazendo para cá alguma coisa por volta de R$20, ou quem sabe R$19. O stop na venda para essa possível entrada, ele estaria aqui nessa região, aproximadamente aí uns 23,45, 23,50, aproximadamente seria o stop para venda. Então, seria assim uma candidata à venda, se perder a mínima de hoje, a partir de amanhã pode gerar uma entrada na venda, alvo preliminar por volta de R$20. Agora nós temos Marisa e Raia Drogasil. Começando pela Marisa. Bom, a Marisa é uma operação que está em aberto, né? Tem um call de compra aí do André em aberto. Ela segue preocupante, mantendo viés negativo e foco nesse suporte de 16,05. Se perder esse suporte aqui, ela confirma a reversão de tendência de alta para baixa, né? E o stop está posicionado logo abaixo desse suporte. Não tem o que fazer com a Marisa por enquanto, ficar na torcida para ela reagir, né? Enquanto estiver acima do suporte, tem chance de reagir. Agora, se perder o suporte, né? Infelizmente vai ter que estopar, sair da operação, não adianta querer brigar contra o mercado. Então ela segue situação perigosa e ainda mirando nesse suporte de 16,05. Raia Drogasil, até uns dias atrás eu estava de olho na compra com ela, depois ela acabou desfazendo aqui essa situação de compra, adquiriu novamente um viés negativo dentro dessa congestão aqui de médio prazo, né? Onde nesse momento aqui ela aponta novamente aqui para esse suporte por volta de 17,90. Segue com viés negativo, nesse momento aqui querendo buscar a parte de baixo da congestão. Para compra, continuo monitorando essa região aqui, era 19,50, agora com proventos que teve outro dia, passou para 19,43. Por volta de 19,45, 19,50 pode até valer uma compra, mas por enquanto, sem compras com ela, está congestionada, viés negativo, e por enquanto atenção nesse suporte aqui de 17,89, se perder, rompe congestão para baixo, e aí ela pode começar a ficar feia. Eco Rodovias, dá uma entrada, está consolidada, tem um stop pequeno. Vamos dar uma olhadinha na Eco Rodovias. Ecor 3. Olha, esse ativo aqui, sinceramente, ele está uma delícia para operar mesmo. Por quê? Porque a Eco Rodovias já tem bastante tempo, ela está se desenvolvendo dentro de um belíssimo canal de alta, está tocando nesse momento a LTA, e para operar ativos dentro de canal é muito tranquilo. Chegou próximo do canal, compra, chegou na linha de retorno, venda. Então, realmente, está sugerindo aqui uma compra mesmo, né? Não estou nem olhando aqui muito a parte candlestick, estou me concentrando por enquanto no canal. Enquanto eu estiver trabalhando dentro desse canal, dá tranquilamente para a gente determinar pontos de compra e de venda conforme o canal. A hora que ela sair fora, se sair para baixo, paciência, a gente vai levar algum stop em um determinado ponto, mas enquanto estiver dentro desse canal de alta, está muito tranquila para operar. Sim, pode valer uma entrada na compra. E o objetivo aonde? A hora que ela chegar na linha de retorno, seria a hora de sair fora. E o stop estaria aqui, realmente stop curto mesmo, abaixo dos 15,10. Realmente, por conta desse canal de alta, ela está bem interessante aqui, uma entrada na compra aqui nesse momento. Como eu falei, enquanto ela estiver dentro do canal, dá para a gente trabalhar de forma bem tranquila com ela aí, e só sair fora mesmo a hora que ela romper o canal, né? No caso, para baixo, stop, né? Ou começar a chegar na linha de retorno. Realmente está com um gráfico bem redondo. Essa foi a Eco Rodovias. Fábio Big. Se puder ajudar, segue o link explicativo. Ah, tá. Sobre a regra dos 3%, pessoal, essa regra é extremamente simples. Toda vez que a gente iniciar uma operação e essa operação evoluir favoravelmente, pelo menos 3% a favor, o que a gente faz? Pega o preço de fechamento, se for de compra,
divide por 1,03. Se for de venda, pega o preço de fechamento, multiplica por 1,03. E quando ela evolui um pouco mais, aí a gente melhora um pouco mais esse stop. E o stop, esse gatilho aí, ele precisa esperar a operação evoluir pelo menos 3% a favor. Evoluiu, a gente já aplica essa regra que é muito simples mesmo, é uma continha extremamente simples. Preço de fechamento dividido por 1,03 para compra, preço de fechamento vezes 1,03 para venda. Diego, onde eu encontro os ativos que não estão relacionados com a bolsa? Bom, de A a Z, você tem o quê? Você tem N ativos ali para você negociar. No site da BMF Bovespa, você tem na parte de índices, os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov. Se você não quiser perder tempo com eles, basta você entrar aqui no meu call que eu preparo todos os dias e dar uma olhada nesse estudo de ponto pivô, sem se prender ao estudo em si, mas todos esses ativos que estão no estudo do ponto pivô são os ativos que pertencem à carteira teórica do Ibov. O que não tiver aqui é o que não pertence. E agora, para você saber mesmo a relação de todos eles, você entra no site aqui da BMF Bovespa, né? Deixa eu entrar aqui rapidamente aqui. Eu sei que a gente já está com o horário estourado, mas também começamos tarde, né? Entra no site da BMF Bovespa, mercados, ações, cotações, pego, por exemplo, pregões anteriores, só para você ter uma relação de todos os ativos. Tá aqui, escolha o mercado à vista, peguei um pregão qualquer aqui, no caso o pregão de ontem, por exemplo, e lote padrão. Está aqui a relação de todos os ativos negociados na Bolsa, de A até Z. Se tiver alguma coisa aqui com a letra Z, não sei se tem. Acredito que com a letra Z especificamente não tem, mas tá bom. Pegando o abecedário todo, toda a relação de todos os ativos estão aqui pelo site da Bolsa, você pega com facilidade. Voltando aqui às perguntas, vamos lá aqui. Arezzo. Vou verificar, pois hoje tive um stop na Arezzo, perdi o maior pico do trade, pois fui estopado em 29,70 com pequeno lucro, quando poderia ter sido bem maior. Aliás, pessoal, por falar na Arezzo especificamente, até conversei hoje cedo com o André, eu acredito que, eu estou fazendo por enquanto um backtest, né, mas nos meus calls da carteira gráfica direcional, que eu também utilizo a regra dos 3%, eu já observei o quê? Já observei que muitos ativos, principalmente no momento atual, operações que começam bem, elas dão mais de 2% de lucro, estão chegando a quase 3% de lucro, mas fecha o dia aí com 2,5%, 2,8%, 2,9%, não chega exatamente nos 3%. E depois começa a voltar e eventualmente até a gente saindo aí no prejuízo. Talvez a minha regra dos 3% para a carteira gráfica direcional, eu vou reduzir um pouquinho para regra seria aí, no caso, se eu alterar, de 2% ou 2,5%. É claro que se a gente também, à medida que a gente reduz o tamanho aqui da variação, a operação ela fica mais violinável, ou seja, corre o risco maior da gente sair antes da hora do trade. Então, nesse sentido que eu estou avaliando os prós e os contras, mas eu estou propenso, eventualmente, nos meus calls, reduzir um pouquinho esse valor dos 3% para talvez 2% ou 2,5%, para que a gente consiga ter um maior número de operações defendidas o mais rápido possível, já levar o stop para a zona de lucro. E Arezzo é um dos ativos aí que me chamou a atenção também, né, que eu estou avaliando, porque ontem a gente já estava com uma situação quase acertada para trazer o stop para o lucro, que ela estava subindo bastante forte, devolveu toda a alta no dia de hoje, formou esse candle de topo, e hoje está querendo confirmar também topo. Por sorte, é que ela conseguiu reagir bem, está se recuperando aqui, está dando uma boa reação, pode voltar a subir. Mas essa situação de Arezzo e de outros ativos estão me fazendo aqui dar uma repensada, pelo menos nos meus calls,
pode ser que a gente tenha mudanças aí nos próximos dias. Na semana que vem a gente vai ter a nossa palestra mensal sobre a carteira direcional, né? E até lá eu já vou ter uma definição melhor sobre esse ponto. Por enquanto, continua valendo a regra dos 3%, especificamente sobre a Arezo também que eu peguei, ela permanece com a expectativa de buscar os R$34. O meu stop ainda está nos 27,83. Ultrapar, quase no preço de entrada de novo. Vamos lá, vamos ver aqui. Ultrapar também é uma operação de venda. A gente andou passando um calor na venda novamente e agora está com tudo aí para que essa venda realmente start, né? Vamos ver. Abaixo desse suporte aqui vale uma entrada na venda, seguindo o call do André ali, mantendo aqueles parâmetros originais, né? Calor ali chegou próximo de estopar, mas felizmente aí a operação está viva. Se perder aqui esse suporte, vale entrar novamente na venda. Seguindo lá o call do André. E para fechar aqui, quer dizer, vamos ver aqui, eu tenho GGBR para solicitação ainda e CSN. Tá, vamos lá, aqui tem algumas perguntas conceituais. Então, de ativos, eu já vou parar aqui na GGBR 3, 4 e CSN. Depois vou dar só uma olhadinha final aqui nas perguntas conceituais. GGBR 3. Tem um suporte importante em 10,80 aproximadamente. Hoje está testando esse suporte. Logo abaixo vem o principal divisor de águas em 10,63. De qualquer forma, está com uma situação bastante negativa e é uma forte candidata à venda também abaixo desse suporte, né? Onde, de forma direcional, a gente poderia pegar a altura dessa figura aqui de queda e jogar para baixo, a gente vai chegar num alvo por volta dos R$10. Então, a situação com ela está uma situação bastante complicada. Perdendo aqui esse suporte, pode buscar os R$10. Um stop aqui, olhando de forma preliminar, acima de 11,40. Seria acima desse topo. Então, ela está propensa a dar venda. GGBR4. Acompanhando também a 3, né? Também uma forte candidata à venda. Suporte principal aqui 13,25, logo em seguida 12,85. Também, de forma análoga, potencial para buscar aqui os R$12, com stop um pouquinho acima dos R$14. Também pode sair para baixo, venda. CSNA 3. Segue enroscada aqui na resistência de 9,60. Se ela conseguir romper essa resistência, tiro curto em 10,25 e o stop em 9,17. E só para responder aqui uma pergunta aqui do Rollins. Evandro, você tem alguma regra para definir os spreads, seja para entrada ou para saída? Análise técnica, Rollins. Eu vou verificar uma série de fatores, o potencial que aquela operação tem ou não para se desenvolver, e a partir da análise técnica eu vou definir o possível, o alvo em potencial, né? Defino o stop e o alvo potencial. E aí eu vou checar se, no caso, né, se ela atende aquele meu critério mínimo para viabilizar aquela entrada. No caso, pelo meu perfil, a partir do risco ganho de pelo menos 2:1, eu viabilizo aquela minha possível entrada como uma boa oportunidade, né, tanto na compra quanto na venda. Então, para mim, pelo menos com risco ganho de 2:1, já está valendo. Agora, os alvos ali que eu determino, ponto de entrada e o objetivo stop, é análise técnica simplesmente, né, que eu vou analisar um monte de fatores, a partir daí determinar aí o alvo em potencial, né, e o ponto de saída se não der certo, no caso, o stop. Bom, pessoal, entramos aí mais tarde, né, mas como eu falei, não tem problema aqui. Esticamos aí um pouquinho o horário, importante é que eu consegui atender a maior parte das perguntas de vocês, né, e eu estou sempre à disposição aí, né, para fazer esse programa. Eu adoro fazer esse chat de fechamento. Importante aí é manter aí a sequência. Aí é um programa bastante importante que a gente faz todos os dias, né, e não dá para deixar vocês na mão. Valeu pela presença, pessoal, até a próxima.